Lucas capítulo 8. E aconteceu um pouco depois que percorria todas as cidades, de aldeia em aldeia, pregando e proclamando o evangelho do reino de Deus, e com ele iam os 12. E certas mulheres que haviam sido curadas por ele de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, que se chamava Madalena, de quem saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. E quando já se reuniu uma grande multidão de pessoas que de todas as cidades vinham ter com ele, falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando estava semeando, parte caiu na extensão do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra parte caiu sobre a rocha, e quando nasceu secou-se, pois não tinha umidade. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos nasceram juntamente com ela, e a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e crescendo deu fruto, a 100 por 1. Ao dizer estas coisas, clamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: qual é o sentido desta parábola? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros lhes falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Pois esta é a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão na extensão do caminho, estes representam os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração deles a palavra, para que não creiam e sejam salvos. E os que estão sobre a rocha são os que ouvem e recebem a palavra com alegria, e como eles não têm raiz, por algum tempo creem, mas no tempo da tentação se distanciam. E aqui caiu entre espinhos representa aqueles que ouvem e seguem o seu caminho, mas são sufocados com os cuidados, as riquezas e os prazeres desta vida e não dão fruto com paciência. Mas aqui caiu em boa terra representa aqueles que, com um coração leal e bom, ouvem a palavra e a conservam, e dão fruto com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre-a com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no candeeiro, para que aqueles que entram vejam a luz. Porque não há coisa coberta que não venha a ser manifestada, nem coisa encoberta que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até aquilo que parece ter, lhe será tirado. Então vieram estar com ele a sua mãe e os seus irmãos, mas não podiam aproximar-se dele por causa dos gentios. E foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas ele respondendo disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E aconteceu que, em um daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. E ao navegarem, adormeceu, e veio sobre eles uma grande tormenta de vento no lago, de maneira que o barco ia afundando e estava em perigo. E chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele despertou-se e repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e seguiu-se a calma. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Mas eles, cheios de pavor, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este que manda até sobre os ventos e as águas e lhe obedecem? E navegaram para o país dos Gadarenos, que está de fronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, veio ao seu encontro certo homem daquela cidade que, desde muito tempo, estava possuído por demônios e não vestia roupa alguma, nem habitava em casa, mas sim nos sepulcros. E quando viu a Jesus, gritou e caiu diante dele, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderava dele, e procuravam sujeitá-lo, amarrando-o com grilhões e cadeias, mas ele destruía as prisões, e era arrebatado pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele, e rogavam-lhe que os não mandasse ir para o abismo. E havia ali uma vara de muitos porcos pastando na montanha, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar neles, e Jesus o permitiu. Então os demônios, tendo saído do homem, entraram nos porcos, e a vara precipitou-se furiosamente por um despenhadeiro no lago, e se afogou.
E aqueles que os apacentavam, vendo o que acontecera, fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus. Então acharam o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu pleno juízo, e tiveram medo. E também aqueles que o tinham visto contaram-lhes como aquele endemoniado fora salvo. E toda a multidão daquela região ao redor dos gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Então, subindo ao barco, voltou. Mas aquele homem, de quem tinham saído os demônios, rogava-lhe que o deixasse estar com ele, mas o despediu, dizendo: volta para tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E ele foi divulgando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe havia feito. E quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com regozijo, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem chamado Jairo, que era o principal da sinagoga. Ele veio e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, já quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, a multidão o apertava. E uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, que gastara com os médicos todo o seu sustento e não pudera ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e instantaneamente o fluxo de seu sangue estancou. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando-o todos, disse Pedro e os que com ele estavam: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou na presença de todo o povo a razão de o ter tocado e como instantaneamente fora sarada. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do principal da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, tendo escutado, respondeu dizendo: não temas, crê somente, e serás curada. Ao chegar à casa, não permitiu que ninguém entrasse, senão a Pedro, a João e a Tiago, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, porque não está morta, mas dorme. E eles riam dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, tocando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela instantaneamente se levantou. E ele ordenou que dessem de comer a menina. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que a ninguém dissessem o que havia acontecido.